certo esse tipo de política. E eu acho interessante essa proposta vir do PSOL, cujo candidato a deputado federal, Boulos, gastou só na campanha eleitoral, na disputa de uma prefeitura, um valor de dinheiro público de 80 milhões de reais. A Câmara dos Deputados finalizou nesta quarta-feira 30 a votação do projeto de lei complementar, que estabelece diretrizes para a gestão e cobrança de imposto da reforma tributária. Nesse contexto, o PSOL, vassalo do PT, tentou inserir uma emenda proposta pelo deputado Ivan Valente, que propunha a criação do imposto sobre grandes fortunas, direcionado a patrimônios avaliados acima de 10 milhões de reais, deixando claro a fortuna dele fora, sob a justificativa de promover uma suposta justiça social. No entanto, essa tentativa foi desmascarada pelo deputado Gilson Marques, que expôs a hipocrisia do PSOL, ao revelar que o partido gastou mais de 80 milhões de reais de dinheiro público na candidatura de Guilherme Boulos. Veja. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos chegando no fim da discussão da reforma tributária e aqui o mais importante é que aberta a brecha para discutir renda, porque entrou o ITC-MD, que é estadual, e o ITBI estadual. Eu queria relatar que foi proposta nossa, o pessoal, que a gente estabelecesse a alíquota máxima de 8%. Hoje é de 4% a 8%. São Paulo, por exemplo, se paga 4% para causa-mortes, que é baixíssimo, o estado mais rico da federação. E eu quero dizer a vocês que tem também um projeto de resolução do Senado que passa para 15% e os governadores querem a 21%, porque é muito baixo isso. E nós aproveitamos essa brecha também para tratar de uma questão da Constituição. Está lá no artigo da Constituição que só falta regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Ele está lá, só faltava regulamentar desde 88. E o que está acontecendo que vários projetos foram apresentados, isso é no tempo do Fernando Henrique Cardoso, tá certo? O último foi do deputado Pedro Kizai, assinado por 55 parlamentares, inclusive esse que vos fala. E eu acho que é hora da gente discutir a desigualdade, a justiça tributária e a justiça fiscal, que implica em justiça social. Então, o Brasil tem que dar um exemplo. Vários países do mundo, como a Suíça, vários países do mundo, como a Espanha, a Colômbia, aqui na América Latina, tem taxação de grandes fortunas. Aqueles que recuaram, como na França, entende? Agora estão instituindo novamente o imposto sobre grandes fortunas, porque isso daria uma folga aqui no Brasil de mais de 70 bilhões isso não é aumento de imposto, porque isso vai acontecer na reforma adiante da renda. Por isso, presidente, nós apresentamos a proposta de 10 milhões em diante, 0,5% até 40 milhões, de 1% para 40 a 80 milhões e 1,5% acima de 80 milhões. Então aqui, eu acho que aqui nós estamos fazendo justiça fiscal, justiça social. Quem tem no Brasil a concentração de renda que existe no Brasil chama atenção e é necessário fazer políticas públicas com esses recursos. Daí a instituição do IGF, do Imposto sobre Grandes Fortunas. Eu peço o voto de todos os partidos. Esse destaque do PSOL, ele tenta tributar um valor maior a mais para as pessoas que têm grandes fortunas. O que são grandes fortunas, conforme o PSOL? Pessoas que têm acumulado mais de 10 milhões de reais. Na teoria pode ser bonito pegar esse valor para fazer políticas sociais que funcionam. Primeiro, alguém acredita que esse valor vai para dar mais saúde, segurança e educação, ou vai para ser gasto com o avião da Janja, entre outras coisas? Para pagar a dívida pública feito com coisas que não dá certo. Segundo ponto,
as pessoas que têm essa intenção boa de achar que as políticas públicas dão certo, não conhecem todo o conhecimento que os milionários têm. Por quê? Porque eles têm um grande staff contábil e jurídico e, obviamente, não vão deixar o dinheiro na conta. Vem aqui e tribute o meu valor. O que eles fazem em todas as experiências de todos os países, a exemplo, França, Noruega, os milionários retiram o dinheiro do país. E aí, ao invés de aumentar a arrecadação, diminui. Os multimilionários, eles investem na cidade, eles empreendem, eles contratam, eles giram a economia, aumentam a arrecadação para quem gosta dela. Isso tem um efeito exatamente contrário, porque as pessoas retiram o direito. Na pior das hipóteses, vai funcionar igual o simples, deputado Ricardo Salles, onde tem um limite e a empresa não ultrapassa aquele limite para não ser tributado. Ela vai ter 9.999.000, porque ela não quer pagar o imposto feito IPVA todo ano sobre um valor que pune o sucesso dela mesmo. Não dá certo esse tipo de política. E eu acho interessante essa proposta vir do PSOL, cujo candidato a deputado federal, Boulos, gastou só na campanha eleitoral, na disputa de uma prefeitura, o valor de dinheiro público de 80 milhões de reais. Mais de 80 milhões de reais para fazer uma campanha para a prefeitura. Um voto de R$34 para perder, graças a Deus. Quer respeitar o dinheiro público? Deixa ele no bolso do cidadão. Não retira com olho gordo, com inveja, para prometer alguma coisa que jamais se cumpre e o resultado é exatamente o contrário daquilo que se diz pretender. Por isso a orientação é não. A orientação é não. Deixe esses valores e os milionários no Brasil investindo e fazendo a economia girar. É isso que a gente precisa. Obrigado, presidente. PCdoB e PV. Presidente, já tem previsão constitucional sobre tributação de grandes fortunas. Então é evidente que é constitucional regular nesse projeto que nós estamos tratando sobre tributação sobre consumo. É evidente, nós estamos tratando aqui sobre renda e patrimônio. Portanto, o Brasil fez uma opção histórica de tributar os mais pobres. Porque quando nós tributamos no consumo, regressivamente nós estamos tributando as pessoas de menor poder econômico. Portanto, nós arrecadamos o dobro sobre consumo e arrecadamos a metade de renda e patrimônio, já que muitos liberais adoram os países da OCDE, os 38 países da OCDE, eu também adoro. A boa prática diz tributar mais renda e patrimônio. Por isso, a nossa federação vota sim. PSOL Rede, deputado Ivan Valente. Senhor presidente, a primeira questão é o seguinte: o Brasil, apesar de na Constituição de 88 ter sido votado isso, ele nunca regulamentou a questão. Esse é o momento da reforma tributária no país, que demorou 40 anos para sair uma reforma tributária no país. Então nós temos que ser amplo. Assim como se taxa heranças em todos os países do mundo, muitos taxam as fortunas também. E isso mostra o seguinte: por exemplo, os governadores estão loucos para arrecadar mais. E tem todos eles, querem 21%. Nós entendemos que o Brasil é um país extremamente desigual, até desumano. Entende? Não existe essa de que isso aqui vai empobrecer os já ricos, entende? Porque você está, por exemplo, colocando que pagar acima de 10 milhões, que é uma mixaria, inclusive com deduções de até 2 milhões com casa própria e tal, vai empobrecer. Por isso, isso aqui é fazer justiça fiscal. O capital fixo, as empresas, os patrimônios. Por isso, nosso partido vota sim a emenda, presidente, sim. Como orienta a representação do Novo, deputado Gilson. Novo e minoria. Novo e minoria. Presidente, eu vou refutar o deputado Ivan Valente, porque, sim, aumenta a arrecadação quando tem menos tributos. Pelo seguinte, na França teve um francês famoso, Gerard Depardieu, ele saiu do país, tirou a nacionalidade francesa, e o que fez o Putin? Não, vem para cá, traz o teu dinheiro para cá, vem aqui ser um cidadão russo. Quer trazer milionários, bilionários para o Brasil?
Diga para eles, no mundo inteiro, no Brasil não vai ter tributação de grandes fortunas. No Brasil tem segurança jurídica. No Brasil não tem regulamentação. No Brasil vamos desburocratizar. É isso que traz investimento, é isso que traz empreendedores, é isso que traz milionários, é isso que traz bilionários e aumenta a arrecadação. Fazer o contrário faz com que os milionários e os bilionários fujam. Os bilionários, eles não são bonzinhos, e nisso eu concordo. Eles não vão deixar o dinheiro aqui, vem aqui, tributa, eu vou te dar de bom grado. É óbvio que não. Eles vão fazer de inúmeros artifícios legais para retirar o dinheiro do Brasil e não serem tributados. Em todas as experiências do mundo aconteceram isso. Uma outra coisa, deputado Reginaldo, você deu exemplo dos países liberais. Nos países liberais, a soma da carga tributária, ela é muito menor do que o Brasil. Por mais que um imposto e outro seja cobrado a mais que aqui, por exemplo, o imposto sobre herança, no total é muito menor. Por exemplo, nos Estados Unidos é sim cobrado um valor alto sobre herança, mas para comprar um carro é 7%. Aqui no Brasil é 44%. Nós estamos aprovando o IVA maior do mundo. Era para ser um, agora já é outro. Esse é o problema. A soma de mais e mais tributo de políticos de olho gordo faz com que as pessoas fujam, não cresçam, ou quando cresce leva para fora. Orientação não. Como orienta a maioria, a oposição e governo. A oposição, senhor presidente, obviamente orienta não. E eu peço a atenção da população brasileira. Vejam só. O projeto já é ruim, que é essa reforma tributária do descondenado Lula, que só vai prejudicar e está prejudicando a população. Durante o embate, as coligações PT, PCdoB, PV e PSOL-Rede, juntamente com o PSB, recomendaram o voto a favor do imposto sobre grandes fortunas. Contudo, a proposta foi considerada prejudicial e até vingativa, punindo as pessoas que prosperaram num país e com potencial desastroso para a nação brasileira. Diante disso, o governo liberou o voto, dado a existência de opiniões divergentes dentro dos partidos aliados ao governo. O texto agora segue para apreciação no Senado Federal.